Trocando em Miúdos, 37 anos. O que sempre foi bom, continua ainda melhor. No Contraponto. Está começando mais um Contraponto. Um tema: armas nucleares, ficção ou realidade? Existem muitos riscos, erro humano, falhas técnicas, negligência, ataques cibernéticos e muito mais para acreditar que essas armas nunca serão usadas. E também não existem boas razões para acreditar que mecanismos adequados à prova de falhas estejam em vigor. O risco de uso de armas nucleares é maior desde os piores momentos da Guerra Fria, em meio a tensões políticas aumentadas e novos passos no tocante a expandir os arsenais. Mesmo o uso de uma chamada arma nuclear tática ou de baixo rendimento teria consequências humanitárias devastadoras e quebraria um tabu nuclear de 80 anos. E a pergunta que se coloca: que defesa a bomba atômica pode fornecer contra as principais ameaças da nossa era, como mudanças climáticas, terrorismo ou ataques cibernéticos? E para começar respondendo esta questão, apresento os contraponteadores, o cientista político, pesquisador e professor associado do Instituto de Relações Internacionais da USP, professor Kai Lehmann. Bom dia, professor. Prazer em tê-lo conosco mais uma vez. Bom dia, muito obrigado pelo convite. E participa conosco também o colaborador do Trocando em Miúdos, um quadro Geopolítica Internacional, ele que é professor do Instituto de Geografia da UFO, especialista em Geografia Política, professor Silvio Andreozzi. Bom dia, professor, prazer em tê-lo conosco. Bom dia, Márcio, bom dia, Kai, prazer em conhecê-lo e bom dia, ouvintes. Bem, professor Kai, vamos começar respondendo aí essa questão intrigante, né? Que defesa a bomba atômica poderia fornecer contra as principais ameaças aí da nossa era, em se tratando de mudanças climáticas, terrorismo ou ataques cibernéticos, hein? Contra esse tipo de ameaça, nenhuma, né? No final das contas, porque você nem precisaria um Estado para fazer um ataque cibernético. Então, estou pensando aqui que se tivesse um ataque cibernético, a gente vai responder utilizando uma arma nuclear. Isso não me parece fazer sentido. Mudanças climáticas, mesma coisa. Então, em termos de proteção, é mesmo só, entre aspas, né, contra um ataque, ou potencialmente contra um ataque, vamos dizer, tradicional de guerra. A gente teve essa discussão, ou tendo essa discussão em relação à Ucrânia, por exemplo, que desistiu das suas armas nucleares no seu território. E Zelensky tem dito várias vezes, isso estrategicamente foi o pior erro, porque provavelmente a Rússia não teria atacado se a gente tivesse armas nucleares no nosso território. Mas contra esse tipo de ameaça, mudanças climáticas, eu não vejo como uma arma nuclear protegeria. Professor Silvio, essa pergunta tem sido feita pelo Greenpeace. Ponto para o Greenpeace, mas dentro da lógica do Greenpeace, né? Assim, não há possibilidade, é um termo que a gente não deve nunca empregar em política internacional, principalmente sabendo os contentores que nós temos. Mas se nós analisarmos a forma com que as nações se comportam, não as pessoas, mas as nações, é muito difícil. O arsenal nuclear ele foi composto no sentido de barrar a possibilidade de uso. Esse tem sido a lógica política da constituição e da manutenção de arsenais nucleares até hoje. E no sentido de afrontar quem tivesse algum poder militar, a ponto de você ter que lançar a mão de uma arma definitiva para barrar esse avanço militar. Essas outras opções que você coloca, Márcio, como a crise climática ou ataques cibernéticos,
elas não cabem nessa resposta militar. Exatamente porque eu acho que vou usar uma figura que é como se você tentasse acertar o pardal utilizando um canhão de grosso calibre. Você provavelmente vai gastar a bala e não vai acertar o pardal. E se acertar o pardal, vai causar um estrago muito maior do que apenas com o pardal. Nós estamos falando de uma trama de conflitos diferente, né, e que tem crescido muito graças ao desenvolvimento tecnológico da informação. O que permite, por exemplo, que grupos não tão expressivos, economicamente falando, consigam causar impactos econômicos suficientes, por exemplo, quando eles atacam programas e sites de instituições governamentais. Eles têm uma outra relação de força que se estabelece. E não vejo, por exemplo, a perspectiva de um país utilizar uma arma nuclear para eliminar uma célula terrorista cibernética que esteja em qualquer ponto do mundo, por aquilo que você falou, inclusive, durante a abertura. Mesmo que seja uma arma tática, a extensão de danos dela não caberia, talvez, naquilo que no linguajar militar se chama de danos colaterais. Professor Caio, as armas nucleares não são como outras armas, né? Elas são projetadas exatamente para assassinar civis em massa, destruir cidades inteiras, causar danos irreversíveis ao meio ambiente. E socorristas como o da Cruz Vermelha alertaram que não teriam a capacidade de lidar com a detonação nuclear. E se o conflito se transformasse em uma guerra nuclear, estudos recentes mostram que mais de 5 bilhões de pessoas poderiam morrer de fome. O que nós podemos aprender, professor Caio, sobre os danos inaceitáveis causados pelas armas nucleares? Que é justamente que armas nucleares muitas vezes foram projetadas para nunca serem usadas, né? No final das contas, os riscos de uso de uma arma nuclear, as consequências seriam tão graves que a gente começaria tudo de novo, né? do zero em muitos aspectos. Então, são armas que existem exclusivamente como forma de projetar, de forma defensiva, para projetar força que faz com que um possível adversário não ataque um outro país, um determinado país. Isso tudo a gente pensando de forma racional, né? Eu acho que na nossa última conversa nós conversamos sobre isso, né? Racionalmente, você não pode usar armas nucleares, racionalmente pensando. Porém, nós estamos numa época onde muitos atores políticos, sociais, até econômicos, aparentemente não pensam de forma racional. Então, eu acho que por isso o risco de uso talvez seja maior agora do que 10, 20, 30 anos atrás, porque nós temos líderes políticos que não se enquadram, eu acho que na maneira como nós pensávamos antigamente sobre o comportamento, sobre líderes políticos e como eles devem e normalmente se comportavam. Contraponto, professor Silvio. Um ponto que eu acho que precisa ser colocado, Márcio, para reflexão, é que a maior parte dos líderes atuais, eles não passaram por nenhum grande conflito. E a memória geracional, né, as pessoas que passaram pela Segunda Grande Guerra, elas faleceram, elas já não existem mais. Então essa memória do que é um conflito em escala gigantesca, ela começa a ser diluída. E por outro lado, uma coisa que houve uma reversão de expectativas, por exemplo, nos Estados Unidos,
em que a Guerra do Vietnã causou um impacto muito negativo junto à população, só que as guerras posteriores, elas tentaram reenquadrar a atuação estadunidense e tratar como heróis todos aqueles que foram à guerra. E mudou a forma com que a população, principalmente a população atual, ela encara a participação dos seus jovens em conflitos militares. Eles não veem mais isso como aquela coisa mal feita, ou as decisões políticas mal executadas durante os anos de 1960, 70, que levaram ao envolvimento dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, ou uma memória mais antiga ainda da Guerra da Coreia, que era uma guerra para deter o comunismo, algumas coisas assim. Todos os conflitos posteriores, eles tiveram outras motivações, e essa carga política, ela foi retirada. Por incrível que pareça, né, ela foi retirada, e essas gerações, elas começam a entender guerra como uma coisa assim, não tão ruim. É uma coisa que pode acontecer. E isso é um condicionante que é preocupante. Porque quando a gente coloca assim, os atuais líderes, né, a forma com que eles se identificam, a forma com que eles expressam poder, eles estão relacionados a um mundo que foi criado teoricamente por eles. Eles não participaram da construção do mundo real. E então isso é um elemento muito preocupante. Nunca vai ser uma decisão de uma pessoa, nunca vai ser monocrático. Mesmo na ditadura, mesmo na Coreia do Norte, por mais que haja concentração de poder na figura do Kim Jong-un, não é uma decisão exclusiva dele. É preciso saber como é que o ao redor dessas pessoas tem se comportado quanto a isso. Professor Caio, enquanto mais de 30 países consideraram aí a construção de armas nucleares, a maioria optou por não investir recursos em armas de destruição em massa, né? E vários países estavam se aproximando de um programa nuclear, mas optaram por mudança de planos. Eu pergunto se isso é um bom cenário ou se tudo pode mudar de uma hora para outra. Eu acho que pode mudar. Assim, acompanhando os debates na Europa, principalmente, eu acho que eu não diria provável, mas eu acho que é bem possível que esse cenário mude. Simplesmente porque a Europa está passando, né, por uma guerra de agressão que mudou o cálculo de muitos países lá. Alguns que sempre alertavam, por exemplo, sobre as intenções russas, a Polônia, as repúblicas bálticas, que há anos falaram, a gente tem que prestar atenção à Rússia e tudo mais. Mas agora isso é prática, né? E a gente está falando sobre uma guerra que acontece num vizinho da União Europeia. Então isso mudou o cálculo, ou está mudando o cálculo de muitos países. O segundo ponto é o que aconteceria caso Donald Trump abandonasse a OTAN, por exemplo, a OTAN entrasse em colapso. Qual seria o mecanismo de defesa? Então, e terceiro é a postura, pelo menos na percepção europeia, a postura mais agressiva da China, que é uma potência nuclear. Então, eu não creio que isso seja um processo rápido, até porque, como você falou, isso nunca seria, mesmo uma questão, né, de investir mais em armas, armas nucleares, não seria uma decisão burocrática. Então, teria que passar por um processo, teria muitos debates e tudo mais. Mas eu acho que essa discussão está começando e vai continuar na mesa enquanto tiver
esses pontos que eu acabei de colocar. Contraponto, professor Silvio. Assim, de fato, Márcio, o único país que desistiu da possibilidade de um arsenal nuclear quando estava a caminho dele foi a África do Sul. Foi o único país que realmente é o exemplo, inclusive, na política internacional, né? E por causa de uma mudança de regime significativa que ocorreu, o fim do apartheid, e os novos grupos no poder entenderam que o desenvolvimento de artefatos nucleares não tinham razão de ser no sul da África. Até porque, posteriormente, toda a África foi incluída naquelas áreas livres de bombas nucleares, né? Que é a América do Sul, basicamente a América do Sul, África e a Oceania, com algumas exceções, né, daquelas ilhas que são possessões ainda das potências nucleares. O caminho para ter uma bomba nuclear é um caminho que custa muito. Ele é muito caro. Ter novos produtores, países que façam a proposta de criar um próprio arsenal, primeiro que vai demorar um pouco, porque não é uma construção rápida. Segundo, porque vai demandar muito dinheiro. É muito caro fazer isso. Porque não é só a bomba, né? Você também tem que ter os meios para jogar a bomba. Ou você produz um arsenal de mísseis ou de transportes para isso, e também é muito caro, tudo isso. O que pode ocorrer é que alguns países, como é o caso dos países europeus, passem a facilitar o trânsito de armamento nuclear e o estacionamento de armamento nuclear no seu território, né? Isso pode ocorrer. Há um movimento na Europa que lembra alguma coisa muito próxima do que ocorreu antes da Segunda Guerra Mundial, falando que, olha, alguns países, como a França, né, não se prepararam devidamente, não modificaram seus arsenais, não melhoraram as suas armas, o seu treinamento, e foram surpreendidos quando não deveriam ter sido. Então, essa conversa tem movimentado muito a Europa, de colocar mais dinheiro na máquina militar. Professor Cai, globalmente o estoque geral de armas nucleares está diminuindo, mas o ritmo das reduções está diminuindo em comparação com os últimos 30 anos. E além disso, essas reduções elas acontecem apenas porque tanto os Estados Unidos como a Rússia ainda estão desmantelando ogivas previamente aposentadas. Aí eu pergunto, e a produção de novas armas? O que poderia ser dito? Isso vai ser um debate político. Eu acho que é possível. Eu não tenho informações privilegiadas nesse sentido, então não posso responder de fato, mas eu acho que é possível, por exemplo, que a China, com a nova postura geopolítica que está adotando, já adotou, poderia investir na produção de mais armas, embora, como colocado, essa produção seja muito caro, né? Não é uma coisa que você faz assim, é algo que demanda muito tempo, muito dinheiro, e evidentemente esse dinheiro tem que vir de algum lugar. Então normalmente você teria que cortar outros gastos em algum lugar, e isso gera debates e resistências na sociedade. Mas eu acho que, dependendo do desenvolvimento geopolítico dos próximos 5 a 10 anos, é possível que haja um aumento de produção simplesmente pela insegurança que existe no mundo, né? Quem sabe o que vai ser da Europa daqui a 5, 10 anos? Quem sabe o que vai ser China, Taiwan? Quem sabe o que vai ser o Oriente Médio daqui a 5, 10 anos? Né? Então, eu acho que tem tantos focos de conflito, potenciais conflitos, que esse cálculo sobre
ter armas nucleares, produzir armas nucleares, custos-benefícios, pode mudar. Embora seja racionalmente inútil, mas enfim, nós já falamos sobre isso, não é tudo uma questão de racionalidade. Contraponto, professor Silvio. Não, olha, um fato que a gente precisa lembrar, o último tratado de limitação de armas nucleares, o SALT, oficialmente ele terminou em 2021 e não foi feito nada posterior a ele. Ele tem uma cláusula que o estenderia por mais 5 anos. Então vamos entender que essa cláusula entrou automaticamente em funcionamento, que os países que assinaram o SALT entenderam dessa maneira. Agora, em 2025, acabou inclusive a extensão do SALT. Ou seja, não tem mais nenhum tratado de regulação para diminuição de armas nucleares. Existem um monte de outros tratados laterais, né, de limitação de peças, de circulação. E o que me parece que as nações estão fazendo é que, ao invés de investir em um aumento do número de ogivas nucleares, é aumentar os veículos, a velocidade dos veículos de lançamento, principalmente com os chamados mísseis hipersônicos. Qual a ideia atrás disso? É que você não teria tempo de interceptar. Então você tornaria a ameaça exponencial, pela existência de um veículo que tem uma porcentagem maior de possibilidade de fazer o ataque nuclear. Me parece que é nesse caminho que, militarmente, as nações devem caminhar. Professor Caio, como a gente poderia melhorar essa cooperação internacional e também o diálogo sobre armas nucleares? Porque isso poderia incluir esforços diplomáticos para reduzir as tensões, aumentar a transparência entre os estados com relação às armas nucleares. Mas aí vem a pergunta, será que o clima político no mundo ajuda ou atrapalha? Não, no momento atrapalha, e atrapalha consideravelmente, e pode piorar. Eu acho que a gente não está no ponto de inflexão nesse clima, ao contrário. Então, o que teria que acontecer, eu acho que para mudar esse clima? Infelizmente, e muitas vezes a gente precisaria uma mudança de lideranças políticas. No final das contas, Benjamin Netanyahu, Xi na China, Putin, Trump, Orban, seja quem for, não vão mudar. São as pessoas que são, e como foi colocado aqui no início, eu acho que é muito importante esse ponto que esses líderes, além das ideologias e tudo mais, que não tem que não crê muito no multilateralismo, são líderes todos que nunca passaram por uma guerra, que não têm lembranças disso, né? Enquanto quando esse regime de controle de armas nucleares começou a ser discutido pós Segunda Guerra Mundial, todos esses líderes passaram não por uma, mas por 2 guerras mundiais, sem exceção. Todos tinham memórias da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Então, eu estou muito pessimista nesse sentido, em termos de uma mudança do cenário, a não ser que haja uma nova geração de líderes ou um evento que força essa mudança, né? Então, isso poderia ser o colapso da Rússia depois de uma derrota na Ucrânia. Isso poderia ser mudanças dramáticas na China. Mas eu não, ou nos Estados Unidos, mas eu não vejo isso no momento. Então, eu não posso prever. Então, no momento, eu estou bem pessimista em relação a uma
mudança de cenário que pudesse permitir mais negociações, uma retomada de negociações, por exemplo, sobre uma renovação do regime de controle de armas e destruição em massa. Não existe, nem é uma questão de clima político, não existem as personalidades políticas, os líderes políticos que pudessem retomar essas negociações. Professor Silvio, do seu contraponto, eu queria agregar a seguinte questão. Apesar do progresso aí na redução dos arsenais de armas nucleares desde a Guerra Fria, né, o inventário mundial combinado de ogivas nucleares permanece num nível muito alto. 9 países possuíam cerca de 12.121 ogivas no início deste ano. Qual a avaliação desse arsenal e dessa perspectiva, professor? A maior parte dessas ogivas, elas estão nos Estados Unidos e na Rússia. Eles são quase 6.000 ogivas cada um que eles têm, ativas ainda. Então, eles detêm quase 90%. Mas mesmo que um país tenha o menor arsenal deles, que é a Coreia do Norte, que os números são estimados entre 20 e 30 ogivas, uma ogiva já faz um estrago na política mundial. Em um determinado momento, caso haja um evento e a Coreia do Norte lance uma ogiva contra qualquer parte do território ou do Japão, isso vai desencadear uma resposta que não tem tamanho. A menos que os grandes, isso eu falo China, Rússia e Estados Unidos, tenham um acordo para que isso não ocorra. Somente esses grandes contendores é que podem barrar os pequenos e médios contendores, né? Mesmo diminuindo, ainda sobra arma nuclear. Tem muita arma nuclear. E uma questão que foi colocada, que era a possibilidade que o Trump às vezes vem com essa conversa de abandonar a OTAN, né? A gente precisa lembrar que o Reino Unido e a França têm arsenais nucleares próprios e tem os meios de lançamento também. Então, mesmo assim, a OTAN não deixaria de ser um ator nuclear. Então, nós temos uma série de atores nucleares aí, e o menos importante deles talvez seja o mais perigoso deles. Bom, o professor Silvio falou dos atores e também dos contendores, né, e do acordo que existiria. Aí eu pergunto, professor Kai, que papel as armas nucleares devem desempenhar nas estratégias aí de segurança nacional? E eu pergunto se é ético possuir e potencialmente usar tais armas destrutivas e quais seriam as eventuais consequências. Ética não ao meu ver. Simplesmente porque os danos seriam desproporcionais. Eu detesto usar essa linguagem mais formal, mas no direito internacional, né, você tem o direito à autodefesa, mas essa autodefesa teria que ser proporcional ao ataque. Então, um ataque com armas nucleares seria ilegal nesse sentido e desproporcional. A resposta talvez, provavelmente também seria, mas a gente nunca, eu acho que quebrou, certamente nas relações internacionais, né, e os teoristas realistas, essa ideia de que armas nucleares dão proteção àqueles países que possuem, porque significa que ninguém vai atacar aquele país que possui armas nucleares. E essa lógica nunca mudou, até bem poucos anos atrás. John Mearsheimer publicou um artigo no Foreign Affairs sob o título Deixa Irã ter a bomba nuclear. Então, eu acho que essa lógica das armas nucleares como
escudo de proteção, ainda tem muitos apoiadores. E eu imagino que se por exemplo, o governo britânico, já que a gente estava falando sobre OTAN e potências nucleares, se o governo britânico, se um governo francês, e principalmente um governo britânico da esquerda, como nós temos agora, o social-democrata, Partido Trabalhista, sugerisse como uma política séria abandonar as armas nucleares do Reino Unido, a reação política, eu imagino, da maioria da opinião pública seria muito, muito dura contra essa proposta, irrespectivamente da moralidade do uso dessas armas. Professor Silvio, eu gostaria que o senhor agregasse também no seu contraponto, né, a seguinte questão. Os Estados Unidos, como dissemos, ainda estão reduzindo lentamente o seu estoque nuclear. A França e Israel têm estoques relativamente estáveis, mas acredita-se que a China, a Índia, a Coreia do Norte, o Paquistão e o Reino Unido, bem como possivelmente a Rússia, estejam aumentando os seus estoques. É aí que mora o perigo, professor? Aí o perigo continua morando, né? Mas há uma decisão que foi tomada a partir dos anos 70, final dos anos 70, início dos anos 80, que está muito associada à diminuição do estoque atômico, associado ao custo da manutenção das instalações de lançamento de armas nucleares. Essa decisão, ela teve muito mais um fundamento econômico do que um fundamento ético e moral, né, a respeito de manutenção de arsenais nucleares. Toda aquela estrutura que foi criada por esses, então, União Soviética, Estados Unidos e os seus parceiros, né, ela tinha um custo de manutenção extremamente elevado. O que pode estar ocorrendo, Márcio, e o que amplifica, claro, o perigo, é que ao invés de você ter uma redução, você está tendo uma qualificação dos veículos. Ou seja, você pode até ter o mesmo número de warheads, né, de cabeças de guerra, mas você começa a aumentar a possibilidade do sucesso de que esse artefato chegue ao seu alvo. Esse é o maior perigo. Porque à medida que você tem medidas protetivas, que até então eram consideradas até que efetivas, você diminuía, de certa maneira, você pressionava o não uso. A partir do momento que você começa a criar uma possibilidade de que a arma será utilizada e ela efetivamente causará dano, você está aumentando a possibilidade de uso. É este o maior perigo que nós passamos agora, no meu entendimento. Uhum. Professor Kai, o número exato, né, de armas nucleares na posse de cada país, isso evidentemente é um segredo nacional, intimamente mantido, né? Portanto, a gente deve entender que essas estimativas que muitas vezes aparecem na imprensa, elas carregam com elas uma incerteza muito significativa, né? Porque a maioria dos estados com armas nucleares não forneceria, essencialmente, informações sobre o tamanho dos seus estoques nucleares. Aí eu pergunto, essa conta não fecha, né, professor? Não, eu acho que essa conta que chega ao público não existe para fechar, existe para dar sinais. Nós temos, não importa, em termos práticos, exatamente quantos temos, né? Mas a ideia é dar um sinal que nós temos, e temos muitas armas e estaríamos preparados a utilizá-las, então melhor não fazer nada contra nós. Mas sim, isso, de novo, eu não gosto de utilizar esse tipo de palavra em relação a uma questão tão séria, mas é um jogo, né, em muitos aspectos, é um jogo político para sinalizar para possíveis adversários que
que nós somos muito fortes, embora talvez não sejamos tão fortes como a gente apresenta publicamente. Mas essas estimativas, aquilo que sai na imprensa, na minha leitura, muitas vezes, existe para isso. É uma sinalização para o mundo lá fora. Uhum. Contraponto, professor Silvio. Márcio, me parece que não é tão diferente assim os números que são conhecidos publicamente do que os países realmente têm. Porque há um sistema de rastreamento de informação, que os acordos eles estão baseados nesses sistemas de rastreamento de informação. E essas informações, elas tendem a indicar um número muito próximo da realidade. Não é fácil você criar, mesmo em países que têm um total controle de imprensa, de circulação de informação, de restrição de circulação de agentes internacionais, mesmo nesses países, você tem uma certa rastreabilidade do processo. E quando você começa a detectar falhas, são nessas falhas que você começa a fazer levantamentos. Uma das críticas maiores que o governo dos Estados Unidos fazia ao programa nuclear iraniano era exatamente o fato das dificuldades que eram criadas para as comissões da Agência Internacional de Energia Nuclear para fazer a investigação, né? Exatamente para ver esses rastros, para entender essas correntes de informação daquilo que podia estar sendo desviado ou alocado na produção de artefatos nucleares militares. Acho que ninguém no mundo assim tem dúvida que o Irã tem essa política de criar um artefato nuclear. Ela já tem os meios para fazer isso, né? Os meios de lançamento, eu digo, os meios para entrega. Daí a preparar uma bomba, testar essa bomba e casar as coisas, ainda tem uma distância e ainda existem mecanismos de rastreamento. Talvez essa seja uma grande medo quando, por exemplo, do envolvimento, as notícias muito recentes, né, do envolvimento de tropas norte-coreanas no conflito da Ucrânia, porque talvez uma das moedas de troca, porque isso está sendo pago, né, é a entrega de tecnologia nuclear, que a Coreia não tem ou não tem condição de produzir. E isso é perigoso, né, porque você saltaria esses rastros, você ultrapassaria essa possibilidade de conhecimento, de controle. Professor Kai, o professor Silvio afirmou que existe uma rastreabilidade desse estoque nuclear, né? Mas existem 9 estados armados, e que são a Rússia, os Estados Unidos, a China, a França, o Reino Unido, o Paquistão, a Índia, Israel e a Coreia do Norte. E entre eles existem 13 mil ogivas nucleares, embora este seja um número muito menor do que havia durante a Guerra Fria. Muitos são mais destrutivos e os estados armados nucleares estão todos planejando aí construir armas novas e possivelmente mais práticas. E a realidade é que não estaremos seguros até que essas armas nucleares sejam completamente eliminadas e para sempre. E essa é a questão, né, professor? Embora eu me lembro, assim, eu trabalhei por 3 anos no governo britânico como servidor público, e lá quando você falava sobre isso, essa lógica, alguns compartilhavam, outros não, que por causa da falta de confiança. Ou seja, se eu destruir todas as minhas armas nucleares, quem me garante que todos os outros vão fazer a mesma coisa? Então, esse rastreamento, esse sistema, obviamente, seria super importante nesse sentido, mas me parece uma das... e acho que sempre foi assim, talvez esteja errado, mas sempre me parece que sempre foi. Relações internacionais é muito sobre confiança. Então, você pode confiar que o outro lado está fazendo aquilo qual se comprometeu.
E em relação a armas nucleares, essa confiança, houve épocas em que existia mais, né? Os acordos que foram fechados entre Reagan e Gorbachev e tudo mais. Eu acho que durante essa época existia uma certa confiança. No momento, eu falei sobre isso antes, né? Sobre os líderes que nós temos. Essa confiança não existe. Não existe. Além da falta de interesse, então Trump e Putin não têm interesse nisso, né? Mas mesmo se tivesse Putin e Kamala Harris, onde seria a confiança para que aquilo que foi concordado realmente fosse acontecer? Então, sim, a lógica é óbvia, que destruir todas as armas nucleares, todas as armas de destruição em massa, ótimo. Mas, para isso, você precisaria um nível de confiança entre todos os líderes de estados que possuem armas nucleares e armas de destruição em massa, que não existe nesse momento e, me parece, não vai existir por muito tempo daqui para frente. Professor Silvio, o filme Oppenheimer, de 2023, do Christopher Nolan, que tipo de sentimento ele pode provocar? Porque é impossível a gente não pensar sobre uma guerra nuclear num cenário de uma geopolítica conflitiva, com declarações políticas intempestivas. O professor Kai confirmou isso exatamente a nível das lideranças mundiais, né? E existe um poder avassalador que pode ser liberado e com consequências para o mundo inteiro. E uma das cenas mais inquietantes do filme Oppenheimer, em se tratando de contexto político, é do momento em que o Oppenheimer é recebido pelo presidente Truman. E ao perceber que o físico parecia arrependido com a devastação atômica do seu brinquedo mortal, o presidente Truman chama Oppenheimer de bebê chorão. Quer dizer, hoje vivemos uma época de novos bebês chorões ou apenas de políticos que prometem e não cumprem, professor? Bom, político que promete e não cumpre é uma raridade, né? É uma coisa assim muito difícil da gente observar. Eu vou fazer coro, de certa maneira, ao que o professor Kai coloca. Não existem, no momento, estadistas de destaque no cenário internacional. Existem lideranças internacionais, mas estadistas internacionais a gente está com dificuldade de encontrar, que são aquelas pessoas que constroem, a partir do seu posicionamento, a possibilidade de se tornarem interlocutores internacionais, de fazer influir informação entre países que não se suportam, por exemplo. Essas figuras, elas são importantíssimas, né, fundamentais para que o jogo político internacional ocorra de uma certa maneira respeitosa. Eu até vou colocar, não sei se cabe bem essa palavra aí para as relações internacionais, mas no sentido de você abafar os extremos, né? E tentar evitar a posição extremada. O filme foi muito bacana, muito bem produzido, mas a gente não pode deixar de lembrar que ele é uma visão estadunidense do processo, né? Ele guarda e guardará sempre esse ponto de vista, que é um misto de heroísmo com dedicação. O processo foi muito, muito criticado, tanto internamente quanto externamente. O que aconteceu posteriormente com o Oppenheimer, essa suposta desilusão, ela talvez seja um pouco mais no filme, viu, Márcio? Não sei se exatamente na biografia dele. Oppenheimer sabia exatamente o que estava fazendo desde o início do processo, sabia para o que estava fazendo e o que ocorreria com aquilo que eles estavam fazendo.
Ele estava ciente disso desde o início do processo. Então, um arrependimento posterior me parece que é mais assim uma coisa um pouco mais hollywoodiana do que bebês chorões no mundo todo. Não acho que existam muitos bebês chorões. Eu acho que existem posições diferentes, né? Mas nenhum dos países que tem essa máquina de guerra entende o fim dessa máquina de guerra. Existem muitas posições internas que vão prezar e vão lutar para a manutenção da máquina de guerra. Há muitos interesses econômicos envolvidos. Muitos interesses. Professor Kai, a jornalista e escritora americana Annie Jacobsen acaba de lançar o seu livro Guerra Nuclear, um Cenário. E como o livro promete na capa, ele apresenta um único cenário para uma guerra nuclear a se passar nos dias atuais. A Coreia do Norte, talvez convencida de que está prestes a ser atacada, lança um ataque surpresa de mísseis contra os Estados Unidos, levando Washington a responder com uma salva de 50 mísseis balísticos intercontinentais. E estes são direcionados aos locais de armas e centros de comando da Coreia do Norte. Mas para atingir os seus alvos pretendidos, esses mísseis têm que sobrevoar a Rússia porque não tem alcance para usar nenhuma outra rota. Eu pergunto, esse é mais um roteiro para cinema, professor? Olha, sim, muitas vezes sim, só que o fato que nós estamos falando sobre isso mostra como o cenário mudou. Me parece um cenário muito improvável, mas 10 anos atrás eu teria dito impossível. Não é completamente impossível, me parece muito improvável, mas não mais completamente impossível. Olha, eu sempre falo isso, se você tivesse me dito, eu sou alemão, se você tivesse me dito 20 anos atrás que a Alemanha teria um partido da extrema-direita com 20% nas pesquisas da opinião, eu não teria acreditado, mas aqui estamos. Então, coisas mudam, né? Coisas mudam e muitas vezes mudam de forma muito rápida. Então, nós temos muitas coisas imprevisíveis em jogo no momento, né? Então, esse cenário, uma arma nuclear sobrevoando a Rússia, que tipo de Rússia estaria sobrevoando? A Rússia do Putin ou a Rússia, teoricamente, pós-derrota numa guerra com uma outra liderança? Eu não sei, né? Eu não sei. Então, como eu falei, parece uma coisa de cinema. Eu acho que provavelmente seria uma coisa de cinema, mas completamente excluir, eu não faria não essa possibilidade. Professor Silvio, ainda de acordo com o cenário descrito no livro da jornalista Annie Jacobsen, né, um presidente dos Estados Unidos, ele teria alguns minutos para tomar uma decisão se os sistemas de alerta precoce americanos sinalizassem um ataque que se aproxima. E nesses poucos minutos, o presidente dos Estados Unidos teria que processar um fluxo urgente, complexo e, inevitavelmente, incompleto de informações e conselhos dos principais funcionários de defesa. E a pergunta é a seguinte, professor, será que dá tempo? Dá porque os protocolos já estão pré-estabelecidos. Tudo aquilo que a gente assiste no cinema, de tempo, atenção, tudo isso é criado para o filme. Não é assim que funciona, os protocolos estão pré-estabelecidos, e por sorte, Márcio, nós já tivemos na história
vários momentos em que nós estivemos muito próximos a um confronto nuclear, como, por exemplo, um alerta de radar que ocorreu na União Soviética na década de 70, se não me falha a memória, em que um operador começou a desconfiar do radar. E ele negou a fazer o lançamento, entrou em contato com Moscou, burlando, então, o protocolo, e aí foi informado por uma outra estação de que realmente não estava tendo nada, eles estavam com problema no sistema de alerta deles. Apesar dos protocolos estarem já definidos, nós ainda temos a possibilidade de ter um elemento humano para nos salvar, né? As premissas utilizadas nesse livro para fazer um filme, um blockbuster, né? Porque não é do jeito que é narrado, não precisa para sobrevoar o território da Rússia. As respostas são diferentes, elas são dadas de maneira diferente. As estações de controle, elas ao redor da Coreia, elas existem. Então tem, assim, mais um... É bom, vende, vai dar um filme interessante, traz reflexões, é claro, mas ele não é construído, me parece, sobre premissas técnicas, exatamente técnicas. Uhum. Professor Kai, qual a sua avaliação quanto à capacidade dos governos, né, de gerenciar riscos de segurança global cada vez mais complexos, professor? Em termos dos processos que estão lá em reação a uma ameaça, seja qual for essa ameaça, são sistemas muito bem estabelecidos, muito bem feitos em muitos aspectos. O que me sempre preocupa, e certamente do ponto de vista, quando eu vejo na Europa, que é a minha principal área de pesquisa, é que esses sistemas são, em grande parte, reativos. Ou seja, quando surge uma ameaça real, atual, contemporânea, aí entram em ação e muitas vezes fazem um bom trabalho para evitar o pior. O que não acontece, a meu ver, em termos práticos, mas principalmente em termos políticos, é antecipar riscos para tentar eliminá-los. E como falei, minha área é principalmente a política, então a política, os líderes políticos dos Estados europeus, da União Europeia, anteciparem riscos de um conflito, de uma guerra, de um ataque nuclear. Isso me preocupa, porque nós estamos, e eu tenho até a sensação que isso piorou nos últimos anos, que nós estávamos vivendo na Europa muito no momento, sem pensar muito para frente. A crise econômica é um exemplo clássico disso. Você poderia ter antecipado a crise econômica de 2008-2009, talvez não desse tamanho, dessa gravidade, mas alguma crise iria acontecer. Então, isso me preocupa, é que esses sistemas estão construídos para reagir a eventuais ameaças e crises, mas não de agir proativamente para evitar esses riscos, ou diminuir, pelo menos, reduzir esses riscos. Professor Silvio, ao invés de planejar o desarmamento nuclear, os Estados Armados nucleares parecem planejar manter grandes arsenais para um futuro indefinido. Isso entra em conflito com o objetivo e o próprio espírito do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, professor? Márcio, depois da Segunda Guerra Mundial, vou utilizar um termo irônico, da explosão de arsenais nucleares no mundo,
houve um trabalho de diminuição, né? Uma série de tratados que foram sendo realizados para conter esse aumento do número de países nucleares e diminuir o arsenal nuclear internacional. Isso vinha ocorrendo, às vezes um pouco mais rápido, às vezes com um pouco mais de dificuldade, até o último SALT, que é de 2011. A partir daí, nós começamos a perceber uma diminuição nos esforços internacionais para continuar com essa política. Mesmo que você fosse paulatinamente desativando, né, diminuindo o número, proibindo a existência de novos países com um arsenal nuclear, essa curva ela ainda existia e agora ela não existe mais. E ela está em branco. Agora, a gente não sabe exatamente para onde isso vai. Aqueles esforços internacionais, e é um momento muito delicado, porque a própria capacidade que a ONU teve, em outros momentos, de pelo menos ser o lugar de debate, né, ela tem perdido essa capacidade. Essa interlocução, a importância que a Assembleia já teve para isso, que a própria organização já teve para isso. Então, é um momento muito preocupante, porque ele não dá sinais de que essa política de redução do armamento nuclear, né, dos arsenais nucleares, ela vai ter continuidade. É preocupante quando, por exemplo, um grande nome das relações internacionais acha que o Irã pode ter um arsenal nuclear. Na verdade, e eu não estou julgando o mérito do artigo, né? O artigo tem o seu valor, inclusive, mas a própria ideia de você, mas precisa alguém para conter Israel. Mas por que tem que ter alguém para conter Israel? Né? Talvez Israel precisa ser contido pela comunidade internacional ao ponto de não ter mais um arsenal nuclear, e aí acabou o problema. Pelo menos esse problema, né? Os outros não, mas pelo menos esse problema. Então, veja, nós não encontramos ou não queremos encontrar, né, o caminho. Se eu vejo a possibilidade de zerar nesse momento, não, mas talvez seja a última oportunidade dos Estados Unidos de fazê-lo. Porque o crescimento da China como potência vai questionar isso. Professor Caio, nós estamos no finalzinho. Eu pergunto, será que a humanidade tem consciência de que as armas nucleares continuam sendo um perigo claro e presente para a humanidade, professor? Olha, eu acho que não, ou pelo menos não no nível suficiente, pelo ponto com o qual nós começamos essa conversa, que foi sobre memória. Nós não temos mais memória sobre isso, memória viva, né? Evidentemente, existem filmes, existem livros, debates sobre isso, mas todas as pessoas que estavam vivos quando as duas armas nucleares foram lançadas, estão mortas. Então, isso faz uma enorme diferença. Eu sempre falo isso para meus alunos. Para mim, o fim da Guerra Fria era uma coisa muito viva, porque eu estava vivo, eu estava na Alemanha, eu sou de Berlim Ocidental. Então, foi uma coisa muito... Então, para mim, isso é história vivida e influencia como eu vejo o mundo. Para eles, para meus alunos de hoje, o fim da Guerra Fria é a mesma coisa como a Revolução Francesa. Eles sabem que é uma coisa importante na história, mas é isso, é história. Então, eu não vejo essa consciência sobre o perigo de armas nucleares por esse motivo, e por um segundo, que é que nós temos líderes agora que não falam sobre isso. Não é mais um tópico muito discutido, no sentido que as armas nucleares
representam um perigo. Então, esses dois motivos juntos, esses dois fatores juntos, me parecem produzem um cenário em que, sim, a gente sabe, assim, no subconsciente, que obviamente as armas nucleares são ruins, em que houve 2 lançamentos, que milhares de pessoas morreram, e os impactos de longo prazo devastadores, mas e aí? Como isso é relevante hoje em 2024? Então, eu acho que isso é um problema, sim. Professor Kai Lehmann, cientista político, pesquisador e professor associado do Instituto de Relações Internacionais da USP, muito obrigado pela sua participação no Contraponto, professor. Eu agradeço, foi um prazer, muito obrigado. Professor Silvio Andreozzi, professor do Instituto de Geografia da UFO, especialista em geografia política, colaborador do Trocando em Miúdos no quadro Geopolítica Internacional. Muito obrigado pela participação no Contraponto, professor. Obrigado, Márcio. Obrigado, Caio. Foi um prazer ter participado aqui. Muito obrigado aos ouvintes também. Muito obrigado ao Benício Batista na edição, José Luiz Caetano, painel eletrônico. Estaremos de volta na segunda-feira, a partir das 11 horas. Tenham todos um excelente final de semana e até lá. Trocando em Miúdos, 37 anos. O que sempre foi bom, continua ainda melhor. No Contraponto.